Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssen, bom dia, ouvintes. Ontem à noite, então, houve essa reunião, uma reunião de união nacional pela democracia entre o presidente Lula, chefes dos outros poderes, governadores. Agora, eu queria que você ouvisse aqui que chamou atenção um momento da reunião em que Lula fez críticas ao Exército, falando aí sobre a falta de providências para acabar com os acampamentos que só acabaram ontem por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Mas vamos ouvir o que disse o presidente Lula. E na medida que as pessoas ficam sem líder, porque o líder antecipa a sua saída, as pessoas ficaram na rua sem ter o que fazer, então vamos para a porta do quartel reivindicar um golpe. Nós aqui todos, maiores de idade, sabemos que já teve gente nesse país que foi preso e que foi torturado, outros que morreram na cadeia porque ousaram falar em derrubar o governo. E que não foi feito nada por nenhum quartel, nenhum general se moveu para dizer não pode acontecer isso, é proibido pedir isso, nós não vamos fazer isso. Dava a impressão que tinha gente que gostava quando o povo estava clamando o golpe. A impressão que eu tenho é que o segundo exército em São Paulo ficou meses com as pessoas lá gritando. E lá tinha banheiro químico, lá tinha barraca, lá tinha almoço, lá tinha churrasco, como aqui em Brasília. E olha que nós não fizemos nada até que eles fizeram. E aí, Eliane, qual a sua avaliação? A avaliação é de que a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vinha sendo de contemporização, de pacificação com as Forças Armadas, né? Era uma coisa assim, vamos ganhar com o tempo, ganhar com o diálogo e tal. E agora a coisa mudou. Depois de domingo, depois daquele vandalismo que entra para a história como o maior atentado à democracia, o maior atentado às instituições brasileiras, né, em uma invasão, quebra-quebra, as imagens são terríveis, né, aí o Lula resolveu mudar o tom e engrossar. O Lula já se reuniu com os comandantes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e falou firmemente da indignação dele, da irritação dele com tudo isso. E ontem acabou-se a brincadeira, não tem mais diálogo, coisa nenhuma. Tira essa gente daí, fecha esses acampamentos e pronto, né? Bandido vai pra cadeia, né? Ele resolveu engrossar o tom. Aliás, estavam tentando contrapor os ministros Flávio Dino da Justiça e José Múcio da Defesa, né? E o José Múcio, na verdade, foi colocado pelo Lula exatamente para passar panos quentes, né? E agora os dois estão tentando se encontrar na mesma linha do Lula de, olha, acabou os panos quentes e agora vamos tratar bandido como bandido. Quem está em porta de quartel, comendo churrasco, tomando água mineral, gastando uma dinheirama com banheiro químico, etc., rua, dali para cadeia, né? Então, hoje, por exemplo, haverá um almoço dos dois ministros, José Múcio e Flávio Dino, com os comandantes das 3 Forças Armadas. Isso é bom porque coloca as coisas no lugar e reabre uma página, reabre um capítulo das Forças Armadas brasileiras, porque o capítulo das Forças Armadas durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva foi um triste capítulo na história das Forças Armadas. O Bolsonaro dividiu as Forças Armadas, o Bolsonaro contaminou as Forças Armadas com a política, o Bolsonaro radicalizou parte das Forças Armadas e agora recolocar tudo isso no lugar, recuperar a boa imagem das Forças Armadas, dá um trabalho danado. Mas o Lula e os seus ministros trabalham intensamente nisso, os novos comandantes estão atentos a isso, né? Eu estava lá na posse da Marinha, eu vi o comandante da Marinha, o comandante Olsen, completamente integrado à ideia da pacificação, da profissionalização, e é isso que precisa acontecer.
Bom, Eliane, agora de qualquer forma, nessa reunião de ontem, todos prestaram solidariedade à democracia, mas é um fortalecimento também para o presidente Lula, né? Com certeza. O que aconteceu é o seguinte, né? A minha coluna de hoje no Estadão. O Lula, o título é Bolsonaro, o talismã do Lula, né? E poderia ser também, vamos fazer, né? O Lula está fazendo desse limão uma limonada. Por quê? Porque quanto mais Bolsonaro radicaliza, quanto mais esses bolsonaristas insanos radicalizam, né? Mais o Lula cresce. Mais aumenta o movimento de união nacional em torno de um presidente que foi democraticamente eleito por um sistema eleitoral elogiado no mundo inteiro e que tem legitimidade nesse país. Então, o que o Lula está fazendo desde domingo? Está se aproximando das Forças Armadas, né? Já teve reunião com as Forças Armadas, já falou duro com as Forças Armadas, já ouviu a manifestação de apoio e solidariedade das Forças Armadas aos três poderes e à democracia. O Lula já se reuniu ontem com os governadores de todos os estados e do Distrito Federal, em que todos os 5 que falaram pelas regiões do país manifestaram apoio ao Lula, apoio ao Supremo, apoio ao Executivo, apoio ao Legislativo e, portanto, à democracia. O Lula também se aproximou dos três poderes, aproximou os três poderes, porque na época do Bolsonaro era aquela guerra entre judiciário e executivo, entre Congresso e executivo, enfim. Era um grande tumulto e agora o Lula está conseguindo uma relação muito republicana com o Supremo Tribunal Federal, com o Congresso Nacional. E um detalhe, né, uma relação inclusive muito positiva com o Arthur Lira. Arthur Lira, presidente da Câmara, que é tido como bolsonarista, foi eleito para presidente da Câmara com o apoio do Bolsonaro, que votou sempre com os projetos de interesse do governo Bolsonaro, mas que justiça seja feita. Toda vez que o que estava em jogo era a democracia, era a eleição, era a urna eletrônica, o Arthur Lira nunca compactuou com os ataques do Bolsonaro. Toda vez que a questão envolvia democracia e institucionalidade, o Arthur Lira deixava claro que ele tinha um limite de apoio ao Bolsonaro. O limite era, mais do que o Bolsonaro, ele é aliado da democracia e ele tem sido assim. Desde o primeiro minuto da vitória do Lula, o Arthur Lira estava lá pronto, empenhando o apoio ao resultado das urnas. E agora a mesma coisa. Então, na verdade, gente, o que está acontecendo é que o Lula está fazendo desse limão uma limonada. O Lula está se beneficiando politicamente, está construindo a pacificação do país e a união nacional, quanto mais os malucos invadem Planalto, invadem Supremo, invadem Congresso, mais a população brasileira que tem bom senso, inclusive a parte que é muito grande dos bolsonaristas, que não são radicais, que não são bandidos, que não são insanos, que votaram no Bolsonaro, mas que são defensores da democracia, o Lula está unindo tudo isso em torno de uma causa maior, que é o verdadeiro patriotismo. E dá para enfeitar um pouco mais a limonada, pondo um limãozinho ali no copo, Eliane? Por exemplo, atravessando a Praça dos Três Poderes, indo até o Supremo a pé, de todo mundo de braço dado. Pois é, né, Heisen? O Lula, eu tenho falado aqui na Rádio Dourado todo dia, o Lula, nesse terceiro mandato, é o homem das simbologias, né? A gente viu... já na eleição, o Lula já atraiu, né? Quanto mais tinha um medo do Bolsonaro, medo dos golpes, etc. Mas o Lula colheu votos ali dos economistas do PSDB, dos ex-presidentes do Supremo, de boa parte do empresariado, do mundo financeiro, com medo do Bolsonaro. Depois, o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, e eu gosto de dizer que é para Orlando e para Disney,
Disney, né? Para ficar brincando lá com o Pateta. E o Bolsonaro fugiu 2 dias antes e deu a Lula a chance de subir a rampa e de receber a faixa de representantes da diversidade brasileira, mulheres, catadoras, um homem gay com deficiência, uma criança, enfim, uma criança negra, enfim, o Bolsonaro dá essa chance. E agora, né, o Bolsonaro dá essa chance de uma nova simbologia para o Lula. O Lula fez a reunião no Palácio do Planalto, a qual participou Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, que é bolsonarista, mas que empenhou a palavra, empenhou a voz, empenhou o nome dele pela democracia, pela institucionalidade, e depois ele pegou todo mundo pelo braço, né, todo mundo de braço dado, atravessando a Praça dos Três Poderes, desde o Planalto até o Supremo Tribunal Federal. Ele, a mulher dele, a Janja, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, as governadoras mulheres, Raquel Lira, de Pernambuco, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, a governadora interina de Brasília, que é a Celina Leão, todo mundo para demonstrar que há segurança, que a insurreição está controlada e o Lula a pé, com os governadores, com uma multidão alegre, satisfeita, sorridente, atravessou toda a Praça dos Três Poderes, passou na frente do Congresso Nacional e foi até o Supremo ver o estrago. O prédio que mais sofreu, que foi mais devastado, foi o do Supremo Tribunal Federal. Os governadores puderam ver isso pessoalmente, em loco. Isso tudo tem uma enorme simbologia dentro do que a gente estava falando. A união nacional. Né? O Tarcísio Gomes de Freitas tem a ideologia dele, tem o partido dele, o governador Jerônimo da Bahia é do PT, tem a ideologia dele, tem as convicções dele, mas todos estão unidos em torno de uma causa maior, que é a democracia, o patriotismo, o bem do país. Lula é danado para simbologia. Essa simbologia foi muito forte, é uma foto muito impressionante, Heisen. Muito bem. Você citou aí que o ex-presidente Bolsonaro está isolado nos Estados Unidos, está internado, inclusive, né? Conforme disse a ex-primeira-dama ontem, que ele teve dores abdominais, e os apoiadores, cerca de 1.500 presos e fichados. É isso que aconteceu, né? O que aconteceu enquanto o Lula faz do limão uma limonada, o Bolsonaro está isolado lá nos Estados Unidos, né? Com seus fantasmas, suas obsessões, suas maluquices, e curiosamente, toda vez que ele tem uma briga familiar, toda vez que ele está acuado pela justiça, toda vez que tem alguma confusão, ele se interna com uma dor forte abdominal. Pode ser apenas uma curiosidade, mas há uma coincidência de datas, né? Tem um problema, ele é internado. Tem outro problema, ele é internado. E ele está lá internado. Desejamos melhoras rápidas ao ex-presidente da República, que ele se recupere rápido. Aliás, eu acho que eu já li hoje em algum lugar que ele já saiu do hospital, ou seja, ele dá uma passadinha para fazer uma revisão e tal. Mas ele vai ficando por lá, onde também está, por coincidência, sabe, Heisen, o secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, que era ministro da Justiça dele, que lavou as mãos para os atos golpistas e terroristas de domingo. Mas o fato é que enquanto ele está lá numa boa, né, tá ali perto do Pluto, da Minnie, do Mickey, do Patinhas, a turma dele está sendo presa aqui, porque já tem mais de 1.500 fichados, detidos ou presos. Então, a polícia, os órgãos de inteligência, os órgãos de segurança já sabem quem é essa gente, de que estados são, de que profissões são, qual é o endereço, qual é o RG, qual é o CPF, e eles que fiquem de barba de molho,
porque eles eles vão sofrer processos e podem sofrer consequências ainda mais drásticas. Além disso, eles são chamados peixes miúdos, que vão, quebram, roubam as coisas do Palácio, roubam as coisas importantes do Congresso Nacional, do Supremo, mas ainda são peixes miúdos. Agora, o foco integral do governo, da Justiça, do Congresso é descobrir os financiadores disso, porque, evidentemente, sem ônibus novinhos, com gasolina, com pneu, com tudo, com motorista, isso tudo não sai de graça, né? Além disso, tem churrasco, tem água mineral, tem banheiro químico, a turma era tratada direitinho. Tudo isso custa muito, muito dinheiro. E agora estão buscando os peixes graúdos. E eu tô louca para ver a foto, o RG, o CPF desses peixes graúdos antipatrióticos, antidemocráticos, que põem o Brasil nas primeiras capas de todo o mundo, né? Do New York Times, do Washington Post, de toda a imprensa do mundo, né? Eu queria saber quem são esses devastadores da pátria e devastadores da imagem do nosso Brasil. Então o Bolsonaro fica para lá, os bolsonaristas radicais, claro que são a minoria, não estou me referindo a todos os bolsonaristas, até porque 58 milhões têm direito de votar em quem bem entender, mas esses radicais estão todos indo parar na cadeia. E quem financia, quem arregimenta essa gente toda, sim, vai pelo mesmo caminho. Ai, sim. Aguardemos aí pelos nomes e pelas providências. E, Eliane, no domingo, ainda em Araraquara, o presidente Lula, quando anunciou o decreto de intervenção em Brasília, ele disse que teria que ser apurados, inclusive, eventuais responsabilidades internas no governo federal. Como é que está isso? Pois é, tá um empurra-empurra. Quem é culpado? Aí o PT diz que o culpado é o José Múcio, ministro da Defesa, porque foi leniente com os militares e não pressionou os militares para agir e tirar essa gente toda em volta dos quartéis. Aliás, você mostrou no início do nosso programa a fala do Lula, dizendo, olha, tem general sim, e isso é verdade, que não quis botar a mão nessa cumbuca. Por quê? Porque boa parte desses malucos em torno de quartéis são militares da reserva, são filhos de militares, mulheres de militares, mães de militares, enfim, os militares foram tragados para o meio da tragédia. E aí as Forças Armadas fizeram corpo mole, e agora não vão fazer mais corpo mole não, agora o jogo endurece. E aí tem também esse foco no ministro José Múcio, da Defesa, tem o foco também no ministro da Justiça, Flávio Dino, que é uma injustiça, porque se alguém falou duro foi ele que convocou a Força Nacional de véspera, só que a Força Nacional tem o quê? 150 homens? Quem era responsável pela segurança era a PM do DF, era a Polícia Civil do DF, enfim, era o esquema de segurança do DF, que é o mais bem pago do país e que é pago pelo governo federal. E aí o Ibanez, o governador Ibanez, agora afastado por 90 dias pelo Alexandre de Moraes, e o Anderson Torres, que está lá coincidentemente no mesmo lugar do Bolsonaro nos Estados Unidos, eles lavaram as mãos e deixaram tudo isso acontecer. Mas é preciso saber, e a ABIN, o que fez? Ontem já ficou claro que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, notificou as autoridades sobre a gravidade da situação e sobre a possibilidade de invasão de prédio público. Então a ABIN já lavou a cara dela. Aí veio o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que é responsável pela segurança do presidente,
Também não fez nada. Aí o general Gonçalves Dias, que cuidava da segurança do Lula, que é próximo do Lula há muito tempo, também fica numa situação difícil de ter que se explicar. O batalhão de guarda presidencial estava lá nos porões do palácio, e lá ficou. Os vândalos subindo a rampa e o batalhão que defende o palácio ficou de camarote comendo pipoca e assistindo. Né? Também é preciso ver cadê, né, a polícia judiciária, cadê a polícia legislativa, cadê a inteligência do judiciário, a inteligência do legislativo. Ou seja, a gente está falando muito do Ibanez, do Anderson Torres, das falhas óbvias, escancaradas do governo do Distrito Federal, mas por baixo dos panos também se discute a culpa do próprio governo Lula. Muito bem. Eliane Cantanhede continua conosco a partir de amanhã, de volta aqui ao Jornal Dourado. Obrigado, Eli. Até amanhã. Até amanhã. Beijão. Tchau. Até amanhã. Beijão. Tchau. Até amanhã. Beijão.